Porque o INSS é tão rigoroso na questão aí de conceder esse benefício conhecido aí como aposentadoria por invalidez e agora é chamado de benefício por incapacidade permanente. Incapacidade permanente que quer dizer que o segurado tem que estar incapacitado total e permanente, no caso esteja inválido de realizar qualquer atividade. Porque se o segurado estiver incapacitado de trabalhar, por exemplo, em um determinado trabalho, serviço, profissão, mas se ele conseguir realizar outra atividade, infelizmente o INSS não concede esse benefício. Infelizmente mesmo, tem muitos segurados aí com uma certa idade já avançada, com problema de saúde grave e não consegue receber esse benefício. Às vezes fica recebendo ali alguns meses de auxílio-doença, que é um benefício temporário. E infelizmente, até o auxílio-doença, o INSS às vezes acaba cortando esse benefício. O segurado fica sem receber até esse benefício temporário. E por que que o INSS é tão rigoroso? Nesse vídeo eu vou estar esclarecendo aqui, falando aqui em alguns pontos, colocando alguns pontos aqui, dando detalhes, porque o INSS dificulta tanto essa situação e o segurado tem muita dificuldade de comprovar essa incapacidade, seja lá no INSS ou através de uma perícia judicial, até porque mesmo o segurado que entra com processo judicial, ele precisa passar por uma perícia médica judicial. Então, para comprovar essa incapacidade também, não é tão simples assim. Muitas pessoas, infelizmente, mesmo através de um processo judicial, que lógico, através de um processo judicial, eu falo sempre aqui que as chances de conseguir um benefício, no caso aí uma aposentadoria por invalidez, as chances aumenta muito diferente do INSS. No INSS é mais rigoroso. Através de um processo judicial, as chances são grandes de conseguir, aumenta sim as chances, mas não é garantia, não é certeza também que o segurado vai conseguir comprovar essa incapacidade total e permanente. Então pode acontecer também que você vai passar por uma perícia médica para comprovar o seu problema de saúde lá no INSS. Por exemplo, você está com um problema de saúde no joelho, que quem trata um problema no joelho é especialista, um ortopedista, que é especialista específico naquele problema de saúde. Então, no dia da sua perícia, pode acontecer que você pode passar por um perito, um clínico geral. Ele tem o poder de te avaliar porque ele passou por um concurso público, ele é funcionário do INSS, ele está apto a realizar essa perícia? Sim, mas vamos parar para analisar. É um médico ortopedista que te acompanha, você está com problema no joelho, um exemplo aqui que eu estou dando que possa ser outra especialidade. Então, ele faz um laudo médico informando ali que você não tem mais condições de trabalhar, você está com um problema de saúde, por exemplo, infelizmente está com um problema de desgaste no joelho, já fez algum tratamento, às vezes precisa fazer até um procedimento cirúrgico e tal. Então, ele informa ali no laudo que você não tem condições de trabalhar de forma alguma. Aí você passa por uma perícia com o clínico geral, um perito lá no INSS que é especialista é um clínico geral. Então, ele infelizmente indefere o pedido, nega o pedido. Isso é complicado, porque lá no INSS isso acontece muito de você chegar lá com problema de saúde, que é uma especialidade, e você passar por um perito que é especialista em outra especialidade diferente, como pode ser um clínico geral, pode ser um cardiologista, pode ser qualquer outro médico, às vezes diferente daquela sua da especialidade que você passa ali do seu problema de saúde referente, o médico que você é acompanhado referente àquele seu problema de saúde. Então isso pode dificultar? Lógico que pode dificultar. O médico ele pode entender ali que você realmente não tem condições de trabalhar e te conceder o benefício. Isso pode acontecer, que muitas pessoas conseguem sim, mas pode acontecer também que ele indefere o pedido. Aí você vai para analisar, poxa,
eu tenho um problema de saúde, eu sou acompanhado por um ortopedista, tal. Muitas das vezes um médico cirurgião ortopedista te encaminhou para fazer um procedimento cirúrgico. Então você está com um problema de saúde muito grave, tal, e chega lá, um clínico geral nega, te avalia ali. Para o INSS, lógico que ele está apto a realizar essa perícia, mas vamos analisar, como eu já falei aqui, quem tem mais capacidade de falar ali que o teu problema de saúde realmente tu tem condições de trabalhar ou não. É o clínico geral ou especialista específico naquele problema de saúde. Lógico que é o ortopedista, mas infelizmente o que o ortopedista falou entre a palavra do ortopedista, que é o seu médico, e o perito do INSS, a palavra que vale, tem mais força, é a palavra do perito do INSS. Infelizmente, ele pode sim, mesmo que o teu médico, especialista no teu problema de saúde, fez um laudo informando que você não tem condições de trabalhar de forma alguma, ele pode negar o benefício. Aí você vai precisar entrar com um processo judicial para tentar conseguir comprovar essa incapacidade para o trabalho, para conseguir receber essa aposentadoria por invalidez. E eu sempre falo aqui que, já falei nesse vídeo aqui, no começo do vídeo, que as chances de quando você entra com um processo judicial, lógico que se for comparar com o INSS, vai aumentar as chances de você conseguir esse benefício, mas não é certeza também, porque você vai passar por uma perícia médica, e o perito judicial, no entendimento dele, ele pode chegar a uma conclusão que você está apto a realizar suas atividades, mesmo, lógico, mesmo que você não tenha condições de trabalhar de forma alguma. Porque tem ocasião que isso acontece, a pessoa não tem condições de trabalhar de forma alguma e passa por uma perícia médica, mesmo perícia judicial, e acontece que às vezes o perito judicial ele faz um laudo judicial desfavorável, contando que você está apto a realizar suas atividades, a trabalhar, e mesmo assim o perito judicial ele tem é muito importante esse laudo judicial que ele vai fazer, e mesmo ele fazendo um laudo desfavorável, e tem ocasião que, lógico, é muito difícil isso acontecer, mas tem ocasião que o juiz acaba te concedendo benefício baseado na sua documentação que os seus médicos te forneceram, informando que você não tem condições de trabalhar, mesmo o laudo do perito judicial sendo desfavorável. Lógico, isso também vai ter a defesa do seu advogado. Por isso que é muito importante que quando o INSS negar uma situação dessa que eu estou falando aqui, você está com um problema de saúde que seus médicos informaram que você não tem condições mais de trabalhar de forma alguma, que é caso para uma aposentadoria por invalidez, que é o assunto desse vídeo. E se o INSS negar, é muito importante que você procure um advogado previdenciário especialista para que você... A gente está falando aqui de especialista, referente aqui no caso de um problema no joelho, que é ortopedista. No caso de um assunto relacionado ao INSS, um assunto previdenciário, é importante que o seu advogado seja um advogado previdenciário, porque quando você vai entrar com, por exemplo, um processo judicial contra a empresa, você procura qual advogado? Um advogado trabalhista. Quando você está com um problema, para resolver um problema criminal, você procura um advogado que seja especialista na área criminal. Então, é muito importante, referente ao INSS, que seja um advogado previdenciário. Ele vai saber fazer a melhor defesa para você. Lógico, e também um advogado da sua confiança. Então, a sua defesa do seu advogado vai fazer, principalmente ali no início do processo, detalhando todo o problema que você vem, problema de saúde que está te afetando, desde quando surgiu esse problema de saúde, baseado na sua documentação, fazendo uma defesa muito boa. Lógico também, se no caso que eu estou dando exemplo aqui, se o laudo do perito judicial for desfavorável, infelizmente, o juiz dá um prazo também para as partes do processo, no caso aqui que eu estou falando, seu advogado vai poder te defender, fazer a tua defesa, baseado na sua documentação. Por isso que é importante, quando você vai entrar com um processo judicial, você ter uma documentação muito boa dos seus médicos, informando ali que você não tem condições de trabalhar, que seja uma documentação atualizada.
o mais recente possível. Exames que você fez recentemente ali, como no caso um problema no joelho, ressonância, tomografia. Esses exames são muito bons para comprovar problema no joelho. Tem laudos médicos, tem as imagens que mostram como está a situação. Então, isso é muito importante, faz toda a diferença. Então, a dificuldade é muito grande de você conseguir receber um benefício, no caso, uma aposentadoria por invalidez. Tem casos que pessoas que têm até direito de receber a aposentadoria por invalidez e está recebendo auxílio doença, recebe 3 meses, como eu já falei, aí precisa passar por uma nova perícia, aí às vezes é negada, aí recorre. Então é muito complicada essa situação. Aposentadoria por invalidez, como eu estou falando aqui, é um benefício que você recebe quando não tem condições de trabalhar, o seu problema de saúde a sua incapacidade é total e permanente. Então muitas pessoas acham que a aposentadoria por invalidez, por falar que é um benefício incapacidade total e permanente, deveria ser um benefício que após a pessoa conseguir a aposentadoria por invalidez, que fosse para sempre. Nunca o INSS cortasse esse benefício, mas infelizmente, mesmo a aposentadoria por invalidez, benefício por incapacidade temporária, benefício por incapacidade total e permanente, mesmo esse benefício, o INSS ele pode cortar em algumas situações. Lógico, tem algum, já falei até em outro vídeo aqui recente que eu postei, que em algumas situações o INSS não pode cortar esse benefício, que é daquelas pessoas que já recebem aposentadoria por invalidez há mais de 15 anos e tem 55 anos de idade, ou aquelas pessoas que recebem aposentadoria por invalidez e já tem mais de 60 anos de idade. Também aquelas pessoas que recebem aposentadoria por invalidez e são os portadores do vírus HIV, essas pessoas não podem ter o benefício cortado, mas em outros casos, mesmo o segurado recebendo a aposentadoria por invalidez, mesmo assim o INSS pode convocar esse segurado para uma revisão do benefício. Por exemplo, você passou por um processo judicial, tal, perícia, tal, e no fim do processo o juiz te concedeu aposentadoria por invalidez. Mesmo assim, o INSS, um dia, sei lá, daqui a 4, 5, 6, 7 anos, mesmo assim o INSS pode um dia te convocar para passar pela famosa aí chamada pente fino, que é uma revisão do benefício. E mesmo você conseguindo o benefício através de um processo judicial, pode acontecer que infelizmente, mesmo é importante, às vezes o cara para analisar como assim, um benefício que a incapacidade é total e permanente, como assim que o INSS corta? Mas infelizmente pode acontecer de você passar por uma perícia de revisão e no entendimento do INSS foi comprovado que o problema de saúde era total e permanente, mas mesmo assim você se recuperou e está apto a trabalhar. Infelizmente tem casos que o INSS convoca a pessoa que recebe aposentadoria por invalidez e mesmo assim corta o benefício. Infelizmente aí o segurado ou vai voltar para o trabalho sem condições, ou vai precisar recorrer de novo através de um processo judicial para que o INSS possa voltar a pagar o benefício que foi cortado, sendo que foi concedido através de um processo judicial que foi transitado e julgado, que não cabe mais recurso de forma alguma. Às vezes, como eu estou dando exemplo aqui, às vezes depois de vários anos, 5, 6, 7 anos aí, o INSS convoca o segurado e corta o benefício. Então, é importante, mesmo você que recebe aposentadoria por invalidez, sempre que você infelizmente não tem condições de trabalhar de forma alguma, está recebendo aposentadoria por invalidez. É importante que sempre quando você passar com seus médicos, sempre esteja pegando relatórios médicos, laudos médicos. Infelizmente você precisa estar atualizando seus exames, porque quem tem um problema de saúde, sempre a pessoa está fazendo algum tratamento ali para tentar uma melhora, ou passando no médico para passar uma medicação. Então sempre é importante você estar atualizando a sua documentação, porque mesmo quem recebe uma aposentadoria por invalidez, infelizmente está sujeito de um dia a passar por uma revisão do benefício. É triste essa situação, porque o segurado está com problema de saúde e ainda fica
com aquele pensamento ali de um dia, infelizmente o INSS pode convocar ele para passar por uma revisão do benefício que passou por uma perícia e foi comprovado que o segurado, a incapacidade do segurado, o segurado não tem condições de trabalhar porque o segurado estava e está incapacitado de trabalhar. A incapacidade é total e permanente. Então, isso significa que de forma alguma o segurado tem condições de se recuperar, infelizmente, daquele problema de saúde. É bom que a pessoa conseguisse se recuperar e trabalhar normalmente, mas infelizmente, de forma alguma, a pessoa vai conseguir se recuperar. Aí, como que do nada o INSS convoca esse segurado e fala que, através de uma avaliação do perito, fala que o segurado está apto a realizar suas atividades. Isso é muito complicado e muitas pessoas, infelizmente, passam por essa situação todos os dias no INSS, infelizmente. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha te ajudado com esse esclarecimento aqui. Boa sorte para você. E como eu já falei aqui, sempre esteja, você que recebe um benefício aí, sempre esteja atualizando a sua documentação, para que se um dia você for convocado, você tenha como comprovar que continua sem condições de trabalhar. Beleza? Fica com Deus, boa sorte para você e até o próximo vídeo.